A tua Bíblia na carta aos Gálatas. Gálatas, vamos começar a ler hoje. Vamos ler o capítulo 1 a partir do verso 1 até o verso 5. Gálatas 1, do 1 ao 5, e vamos procurar entender esse contexto dessa carta tão importante, daquilo que Paulo vivia nesse momento. Importante que você se aproprie disso para as vezes que você for ler, você poder compreender bem todo o contexto. Capítulo 1, verso 1, da carta aos Gálatas. Glória a Deus. Amém? Diz assim, o verso 1, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Graças a Deus, vamos sentar e entender isso aqui, começar a entender isso aqui. Vamos iniciar o estudo sobre o texto que Paulo escreveu aos Gálatas, né? E eu começo fazendo isso, contextualizando bem o momento dessa redação, para que você possa, como eu disse aqui, ser edificado nessa leitura, tá bom? Porque ela é muito importante, ela é muito bacana, e a gente precisa entrar para dentro disso aqui para compreender, além de tudo que a gente já sabe, obviamente, mas nos aprofundar. E para isso é muito importante que a gente volte lá atrás, quando nós lemos e estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós falamos várias coisas lá no livro dos Atos dos Apóstolos, e aquilo vai se construindo na história de Paulo. É importante que vocês se recordem, sobretudo no momento que nós lemos sobre as viagens missionárias de Paulo. Lembra daquelas viagens missionárias que nós colocamos o mapa aí, como a gente comentou na época, sobretudo naquele momento, os enfrentamentos que Paulo precisou encarar para que a obra de Deus pudesse prosseguir no propósito que Jesus havia chamado ele, havia anunciado, né? Então, Paulo enfrentou grandes adversidades, e aí nós precisamos compreender coisas que nós já dissemos aqui, só para vocês já irem entendendo. Bom, esse texto de Gálatas tem uma autoria que eu chamaria de praticamente inquestionável. Foi Paulo que escreveu isso aqui, não dá para dizer que não, porque não é um texto assim com toda a estrutura teológica, com aquela densidade teológica de Romanos, né? Que Romanos realmente é um primor. É um texto menor, mais sucinto, mas antes de mais nada é inquestionável que quando você lê a carta aos Gálatas, você encontra ali o mesmo Paulo que está em Romanos. É a mesma forma de escrever, é o mesmo sujeito inciso, um apóstolo aguerrido, defendendo com toda a convicção do mundo, com afinco, falando doa quem doer. Quer dizer, esse Paulo que nós encontramos aqui, que é todo o contexto que nós entendemos dele. Bom, nas nossas leituras, nós vamos encontrar um Paulo muito consciente de onde ele vem, das suas origens, mas muito mais consciente ainda do chamado que ele recebera de Jesus Cristo e de quanto ele precisava vencer coisas, vencer a carne para construir o novo mundo que Jesus inaugurou. Isso em Paulo é muito forte, né? Quando os textos são dele, a gente identifica. Na teologia, a gente estuda aquilo que é de Paulo, aquilo que não é, né? Porque tem tradições em torno do nome dele, mas isso aqui na carta é muito forte, essa convicção dele que nós temos, o novo mundo de Deus tem que ser instaurado, porque foi isso que Jesus veio fazer, quer dizer. Então, quando nós vamos lendo, nós vamos encontrando bem esse Paulo que nós já conhecemos bem em outros textos dele, né? E é importante dizer também, para você compreender, que a Galácia não é uma cidade, né? Quando ele escreve a igreja de Coríntios, Coríntios era uma cidade. Quando ele escreve a igreja de Roma, Roma era uma cidade. Mas a Galácia não. A Galácia, na verdade, era uma região toda que tinha ali à direita da Ásia Menor, no norte ali, mas era formada uma região de várias cidades. Por isso que às vezes a gente não compreende, né? Você vê no mapa, você vai procurar a cidade, cadê a Gálatas, né? Onde é a cidade? Mas não é. Tem inclusive a Galácia do Sul e a Galácia do Norte, aquela região ali. E quando nós lemos lá em Atos as viagens
missionárias de Paulo, só para você relembrar, ele passou por essa região várias vezes. Ele esteve muito ali. Diferente de Roma, por exemplo, onde ele nunca tinha estado, ele escreveu a sua carta para Roma e nunca tinha ido lá. Ele não conhecia. A Galácia não. Lá ele esteve várias vezes, ele pregou, ele evangelizou, ele teve momentos muito profícuos nesse lugar, né, na Galácia. Já, por exemplo, na sua primeira viagem missionária, Paulo esteve lá. Quando nós lemos em Atos capítulo 13, verso 13 e 14, está escrito lá assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Quer dizer, essas cidades, isso aqui é a Galácia. Ele está aqui, na verdade, na região que é conhecida na sua primeira viagem, na Galácia do Sul. Na região mais ao sul da região da Galácia. Na sua segunda viagem, ele voltou lá. Atos 16:6 diz assim, ó: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quer dizer, ele viajou para lá de novo, na mesma região. Aqui ele está, a Frígia, na Galácia do Norte, no mesmo contexto, mas ele voltou novamente. E vejam, na sua terceira viagem, voltou lá de novo. Veja como ele esteve lá várias vezes. Isso era uma região importante para ele. Atos 18:23 diz assim, ó: depois de passar um tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou para toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo os discípulos. Veja, é uma região que Paulo conhecia muito bem. Ele tinha feito um trabalho muito forte ali, muito profícuo, quer dizer, um trabalho que para ele era importante. Então, não é uma cidade que ele escreveu essa carta, mas é uma região. E Paulo esteve, então, várias vezes lá e fez um trabalho missionário muito forte. E é importante ainda dizer que era uma região onde tinham muitos povos gentios, muito pagãos. Era uma tradição dessa região. Aliás, o termo Gálatas é um termo de um povo que morava no norte, ali formado por pessoas de origem céltica. Eram pessoas consideradas pagãs para o mundo antigo. Eram gentios em sua formação. Então, a grande maioria das populações dessas regiões eram gentios e pagãos. Então, Paulo esteve ali durante as suas 3 viagens, né? Mas foi durante a sua segunda viagem que ele escreveu essa carta. Só para você entender o momento aqui que é importante. Nessa viagem, Paulo, nós lemos lá em Atos também, ele teve um tempo bem prolongado em Éfeso. Não sei se vocês se lembram na época. Quando nós lemos, por exemplo, Atos 18, nós vemos que Paulo visitou a região da Galácia e depois ele passou uma temporada grande em Éfeso. Por quê? Ele demorou ali, provavelmente porque era inverno. E no inverno eles não viajavam. Então, o inverno daquele ano, Paulo passou aquele tempo todo ali em Éfeso. E aí foi lá, inclusive, não sei se vocês se lembram, que um tal do Apolo visitou ele. Lembra que nós falamos de Apolo na Bíblia, né, quando ele aparece? Foi lá, quando ele está em Éfeso, depois da viagem que ele fez à Galácia, que Apolo foi lá, e é nesse contexto dessa segunda viagem que Paulo redigiu a sua carta aos Gálatas. Eu quero que você entenda bem o contexto, para você ver e compreender o que Paulo está enfrentando. Bom, nós estamos falando então que Paulo escreveu a carta aos Gálatas antes dele escrever a carta aos Romanos. Foi antes. Nós estamos falando aqui do inverno do ano 56 a 57, mais ou menos. Só para vocês se localizarem, Paulo morreu em 64. Então, ele está em pleno vigor do seu ministério, ele está a todo vapor, ele deve ter se convertido aí no ano 48, mais ou menos, ele está todo gás ali, ele está cheio da presença do Espírito Santo de Deus e trabalhando. Então, para compreender a carta aos Gálatas, você precisa se munir do que nós já aprendemos quando nós lemos Atos. Por quê? Quando Paulo passou lá, na sua segunda viagem, ele encontrou a igreja da Galácia passando uma crise enorme. As igrejas ali daquela região. E aí você precisa entender essa crise, porque isso deixou Paulo muito bravo. Ele ficou muito contrariado. E por isso, por essa contrariedade do que ele viu quando ele esteve lá nessa sua segunda vez, que ele sentiu a necessidade de escrever a carta. Isso foi o que motivou ele. Por quê? Bom, compreenda. Depois, a razão é essa, depois que Paulo passou lá, já 2 vezes, e pregou a palavra, sobretudo na primeira vez, evangelizou, as igrejas receberam no seu meio uns sujeitos que eram conhecidos como judaizantes.
Nós já falamos deles também lá, quando nós, não sei se nossa memória é curta, mas busca nas gravações lá. Nós falamos desse povo lá. Então, quando Paulo pregava e evangelizava e ia embora, depois, nas costas dele, as igrejas recebiam os tais dos judaizantes. E Paulo chama esse povo de perturbadores. Você entendeu o que está acontecendo? Eu não sei se vocês se lembram dos estudos, nós já falamos dele. Lá quando nós lemos Atos 15, só para rememorar vocês, diz assim, que alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não serão salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e entrou e começou a discutir com eles fortemente. E Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para ir a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Veja, aqui nós temos o problema da carta que fundamenta a carta dos Gálatas, da mesma forma, ali na região da Galácia, depois que Paulo saía, vinham alguns de Jerusalém, ele fala, de Judá, da região da Judéia, e Lucas disse em Atos, inclusive, que possivelmente eles eram fariseus que se converteram a Jesus, de origem farisaica, que fizeram uma salada doida das coisas. Porque começaram a misturar e pregavam que para ter salvação em Jesus Cristo é necessário que os gentios se convertessem primeiro ao judaísmo, sobretudo passassem a observar a lei de Moisés, senão não seriam salvos em Jesus Cristo. Entende quem era esse povo? Esse povo era um problema. A carta aos Gálatas inteira foi escrita em função deles. Pagãos só se salvariam, gentios só se salvariam se rendendo aos costumes do judaísmo, principalmente tinha que se circuncidar, que era um ato da lei de Moisés, que todo judeu, afinal, para eles, só salvação existia só para os descendentes de Abraão. Isso é o que eles acreditavam, só para judeus. Então, o gentio que se converteu a Jesus Cristo só será salvo se render à lei de Moisés. Quer dizer, tudo que Paulo não acreditava e ele pregava contra, quer dizer, uma afronta para ele isso. Vai de contra tudo que Paulo construiu, por exemplo, teologicamente em Romanos, enfim, tudo que ele não achava. Então, nós vimos em Atos que essa era uma antiga disputa, porque os judeus entendiam que salvação era para eles. Eles eram raça eleita, povo, nação santa, enfim. Justiça era alcançada por mérito de quem obedecesse à lei de Moisés. Lembra em Romanos que ele pega nisso pesado? Então você tinha que obedecer à lei de Moisés para ser justo diante de Deus. Quem se lembra, por exemplo, de Pedro, em Atos 10, na casa de Cornélio? Pedro, na casa de Cornélio, presenciou o Espírito Santo sendo derramado sobre pessoas gentias, pagãs, romanas, que nem judeu eram. E o Senhor veio e se manifestou na vida deles. Quer dizer, Pedro saiu de lá convicto e testemunhou que parece que o Espírito Santo dele alcança quem ele quiser e não só quem a gente quer. Quer dizer, isso foi muito claro para nós. Quer dizer, parece que a questão envolve muito mais do que descendência sanguínea, muito mais do que uma raça eleita, muito mais do que somente os judeus. Então, para Paulo aqui, esse também foi um grande problema no seu ministério. Não só os enfrentamentos que ele já teve, porque de tanto enfrentar oposição dos judeus nas sinagogas que ele visitava nas cidades, Paulo então entende que o chamado de Jesus é para ele levar o evangelho até os confins da terra, e não só para os judeus. Então Paulo se torna o apóstolo dos gentios, Ele se intitula, Paulo, apóstolo dos gentios. Por quê? Por causa disso. Ele entende que o evangelho não está restrito só aos judeus, tem que alcançar os outros povos. Então, você não vai entender nada da carta aos Gálatas, nada da carta aos Gálatas, se você não tiver em mente esse problema que Paulo está enfrentando. Tudo começa aqui. É aqui que você vai ler o texto e você vai falar, por isso que ele está falando isso. Por trás, como pano de fundo, esse é o problema. A igreja estava enfrentando uma crise de identidade causada pelos judaizantes que pregavam outra coisa depois que Paulo saía de lá. Pregavam uma coisa diferente. Aparentemente, essa pregação estava influenciando muita gente dentro da igreja. Então, veja, na sua segunda viagem missionária, a segunda vez ele dá uma passada por algumas cidades da Galácia e ele fica muito invocado, ele fica muito incomodado. Paulo está bravo. E quando chega em Éfeso, ele ficou um tempo longo lá, por causa do inverno, e ele então sente o desejo de sentar e escrever uma carta. E como nós já aprendemos também, as cartas de Paulo são ensinos preciosos, são exortações
não sobre opiniões dele, mas sobre problemas que as igrejas estavam enfrentando. Isso é carta para Paulo. E, sobretudo, essas cartas eram circulares. O que significa isso? Uma igreja recebia a carta, lia na reunião tal, e mandava para outra igreja que também pegava e lia a mesma carta. Eram circulares e, graças a Deus, essa beleza, porque de tanto circular ela chegou em nós aqui nessa noite, em nome de Jesus, graças a Deus por isso. Essa é a intenção do Espírito de Deus. Então, nós principiamos aqui lendo o cabeçalho da carta. Então, Paulo aqui já, o endereço, quer dizer, o cabeçalho, o endereço do destinatário, e ele dá uma síntese aqui no evangelho que Paulo acredita, naquilo que ele prega. Vamos entender aqui. Ele já começa dando as suas credenciais, né? Primeiro, eu não falo por mim mesmo. Ele já abre a carta assim. Ele já, na primeira linha, eu vou falar com vocês, mas eu não falo por mim mesmo. Eu não falo por meio de pessoas, em nome de pessoas nenhuma. Eu não falo em nome de ninguém. Eu não estou sozinho, eu estou acompanhado. Primeira coisa. Segundo, eu sou apóstolo. Ele é enfático. Eu sou apóstolo enviado. Não da parte de nenhuma igreja. Ninguém me mandou aqui de ninguém. Não, eu não falo nem de mim mesmo, nem em nome de nenhuma instituição. Isso para ele era impensável. Por isso ele não interpreta nada segundo a conveniência de ninguém. E por isso ele diz, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de nenhum homem, de pessoa nenhuma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou ele dos mortos. Ele começa já pulando dos dois pés no peito para falar, escuta aqui, eu quero dizer para vocês quem é que vai falar aqui agora. Né? Então ele começa já muito forte. E ele faz questão de dizer que com ele, e com tudo que ele pretendia dizer, obviamente, estava o Senhor, e não só, porque estavam todos os irmãos que estão comigo nessa obra, né? Todas as pessoas que acompanham nesse trabalho missionário, primeiro está acompanhado do Espírito Santo e depois de todos os irmãos que fazem a obra com ele. E ele escreve, então, as igrejas da Galácia, né? E aí ele dá o destinatário. Aqui é o único lugar, inclusive, que Paulo chama o povo que com ele estava de irmãos, né? Porque Paulo quer deixar muito claro que eles são um povo unido, eles estão unidos no mesmo evangelho, e que o Senhor havia enviado eles, feito dele apóstolo para pregar o seu evangelho. Interessante na carta aos Gálatas que ele vai dizer que não tem só um. Evangelho, infelizmente, estão inventando uns aí. Mas o Senhor me enviou e me mandou aqui. Ninguém me mandou. Igreja, eu vim aqui mandado por Jesus Cristo para pregar o evangelho dele. Isso é muito importante. E aí ele faz a síntese, porque ele diz, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de Deus Pai, a quem seja dada a glória para todos sempre. Amém. Quer dizer, ele introduz aqui essa sua introdução, essa sua apresentação, né? E aí Jesus, veja no que ele diz, que se entregou para nos resgatar dessa era dominada pelo mal, quer dizer, dominada pelo mal, até que Jesus reinou. Então, enquanto Jesus não veio, reinou o quê? O mal, porque o mundo era o antigo mundo dominado pelo mal. Quem muda esse curso é Jesus que veio. Quer dizer, ele envia. A partir de Jesus, um novo mundo é inaugurado com a vitória sobre Satanás e sobre o mal. Isso para Paulo é muito claro. Existiu o antigo mundo e agora a nova criação inaugurada por Jesus Cristo. Isso para ele é lúcido. Bom, mas se Jesus inaugurou um novo tempo, se Paulo era apóstolo enviado por Jesus e tinha ministrado da parte de Deus para as igrejas da Galácia, parece que as igrejas estão se desviando. Parece que eles estão desandando na história. Veja o verso 6. Olha toda a cabreiragem aqui que ele está. Admiro-me muito que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na verdade nem evangelho é. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Jesus Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pegue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Até aqui. Vamos entender. Quer dizer, a crise que as igrejas da Galácia estão enfrentando era em função, como eu já disse, do que eles estavam ouvindo uma pregação
diferente da que Paulo pregou, e por isso Paulo aqui está um tanto quanto irônico, ele está contrariado, e ele diz: muito me admira que acabei de sair daí, e vocês rapidamente, já estão abandonando aqueles que o chamou de graça para outro evangelho, que no fundo nem evangelho é, de evangelho não tem nada, porque da graça de Deus não tem nem sombra nisso que vocês estão ouvindo. Vocês estão pervertendo a graça de Deus, aquela que me chamou para pregar aqui. A verdade é que tem uns perturbadores pregando entre vocês para perverter a verdade de Cristo. Vai construindo comigo. Vejam, se nem eu, se nem ninguém, nem um anjo do céu vier pregar um evangelho diferente do que vocês ouviram da minha boca, seja amaldiçoado. Olha a convicção, eu quero que você enxergue aqui você identifica o que eu falo para vocês dos traços da personalidade de Paulo. Ele não afina, ele é um cara muito decidido. Veja a ousadia com que ele fala e ele se coloca com toda a convicção diante de Deus e daquilo que ele prega. Ele tem isso é muito bonito. A convicção de que ele tem uma consciência limpa diante de Deus, ele não fala por si mesmo, ele não abre a boca para pregar o que ele acha, não. Então, em sua afirmação está claro, alguém que abre mão da verdade da palavra de Deus e passa a acreditar em outra coisa, seja por interesse que for, é um amaldiçoado. Ele fala, seja anátema, né? Então veja, palavra de Deus é palavra de Deus, ela não está aqui passiva de interpretações baseadas em interesse de ninguém. Isso para ele é muito claro. Paulo não abre mão dessa verdade. Para ele, palavra de Deus é coisa séria, e é muito séria, e é tão séria que ele continua no verso 9, ele repete. De novo ele diz, olha, verso 9, como eu já disse, e agora eu repito para vocês, se alguém nos anuncia o evangelho diferente daquele que vocês já receberam, que seja amaldiçoado. E olha o que ele fala, acaso busco eu agora a aprovação de homens ou de Deus? O que vocês acham? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria um servo de Cristo. Percebe aqui que bacana? E eu gostaria muito que você recebesse e se fosse confirmando no teu coração a palavra de Deus. Inclusive sobre tudo que você ouve aqui, porque às vezes a gente parece, né? A gente insistente, mas você sabe, você ouviu uma pregação aqui no outro domingo que uma palavra que te lembrou sobre o compromisso com a verdade, só com a verdade. Deus é um Deus verdadeiro, a palavra de Deus é a verdade, e porque ela é o que nos liberta. Isso é muito importante. Esse momento de Paulo é muito revelador nesse sentido. Você viu Jesus falando, conhecereis a verdade, e a verdade que vos libertará. Paulo deixa claro para as igrejas da Galácia que ele não tinha rabo preso com ninguém, ele não precisava pregar influenciado por ninguém, ele não precisava ministrar a palavra para atender interesses de ninguém. Isso é muito importante. Por isso ele diz, eu repito para vocês, qualquer palavra que vocês ouvirem contrário ao que vocês estão ouvindo da minha boca, seja amaldiçoada, porque eu não prego para interesse, eu não prego para interesse de ninguém. Eu não quero com a aprovação de ninguém, eu só quero a aprovação de Deus. Isso é maravilhoso. Vai pensando já e construindo o contexto que nós conhecemos das pessoas pregando por aí, entendeu? Interesses mil. Paulo é ousado. Acaso eu estou pregando para vocês para agradar a homens? Ele é bocudo. Eu busco a aprovação de alguma denominação? Não. Em Cristo Jesus, que é a verdade, nós somos livres, o nosso compromisso é com Ele e somente com Ele. Quer dizer, isso é muito claro, nós não temos rabo preso com pessoas, somente com o evangelho da verdade. Quer dizer, quando eu leio isso, para mim, modéstia à parte, é um alento, né? Porque eu não sei quanto a você, assim, né? Até domingo a gente estava ali comentando disso, né, Jair? Eu tenho a impressão que a gente anda na contramão do mundo, assim, nesse sentido de ser evangélico, né? Quando eu vejo numa tacada só, tanto hoje teve 4, não só os 3, teve 4 pastores presos, né? Então, quando eu vejo pregações, eu vejo essas histórias, eu entendo que a gente anda na contramão de tudo isso que as pessoas entendem como igreja. Agora, Paulo me acalenta, dizendo que o nosso compromisso não pode ser, tem que ser com a palavra de Deus, ainda que isso incomode muito, ainda que isso não seja a melhor coisa para se ouvir, eu não estou nem aí, o meu compromisso é com a verdade da palavra de Deus, está acabado. Isso é Paulo, isso é claro, esse é o nosso compromisso diante do Espírito Santo de Deus, isso é muito importante que nós entendamos, amém?
Veja o verso 11. 11 e 12, ele diz assim: irmãos, eu quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Eu não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo, por revelação. Isso é maravilhoso. Ele reforça algo que eu sempre disse para vocês. Eu não recebi esse ministério de pessoa nenhuma, eu recebi do próprio Jesus Cristo. Ele é muito claro, ele reforça. O que falo não vem de mim, não vem de nenhum ensino que eu tive, não vem da minha escola, da minha formação, não vem de uma pessoa. Ninguém nesse mundo me deu nem me ensinou. Pelo contrário, eu recebi do céu, pelas mãos do próprio Cristo, que me revela a palavra de Deus. E eu acho isso maravilhoso, porque Paulo era um cara formado, estudado, mas para ele tinha algo a mais, tinha algo além, que é essa revelação que ele recebia do próprio Espírito Santo de Deus. Eu não tenho evangelho anunciado por pessoas para atender interesse de pessoas, de igreja, de religião, não. Eu recebi dele e por isso meu compromisso é só com ele. Eu não prego para alisar ego de pessoas. Eu não fico pregando autoajuda para deixar crente felizinho. Eu não prego para afagar interesse e encher igreja. Eu prego a revelação de Deus para a transformação do ser humano em uma nova criatura e está acabado. Eu não sei o que você acha disso, eu acho isso sensacional. Isso me faz querer continuar pregando, quer dizer, não sei. Né? O que você acha? Maravilhoso. Veja o verso 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento lá no judaísmo, quando eu era judeu. Como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la, ele, Paulo. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Eu era extremamente zeloso das tradições dos antepassados do judaísmo. Mas Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Eu não consultei ninguém. Eu obedeci o chamado de Deus e eu fui. Paulo continua reafirmando aqui essa autoridade dele. Isso é maravilhoso, porque se eles são judeus, muito mais eu, ele diz. Se eles são zelosos, eu era o mais zeloso que tinha entre eles. Na minha idade não tinha ninguém como eu. Olha o que ele está dizendo aqui. Eu persegui a igreja de Cristo como ninguém. O meu zelo pelas tradições era maior do que qualquer um deles. Entretanto, ele, o Senhor, me separou desde o ventre da minha mãe. E Paulo aqui está lembrando um chamado. O chamado de quem? O chamado de Jeremias, né? Lembra o chamado de Jeremias? Ele está voltando lá no chamado de Jeremias. E ele diz um negócio lindo aqui, um negócio que eu acho fantástico. Ele diz assim, ó, ele me alcançou, ele me chamou e quis revelar o seu Filho em mim. Olha que negócio lindo isso. Ele quis revelar o seu... E glória a Deus por isso. Deus deseja revelar Jesus Cristo ao mundo onde? Aonde? Na placa? Em você, em nós. Isso é sensacional. É através de quem Ele chamou, porque assim o mundo vai conhecer e saber quem é Deus e quais são os planos dEle. Como? Através do seu Filho revelado onde? Em nós. Isso é muito importante, queridos. Eu não consultei ninguém, porque foi o próprio Deus que me chamou e me revela e me envia em nome de Jesus. Amém? Ele continua se desligando dessa tradição de pregação indevida que vinha de Jerusalém. Veja o verso 17, que bonito. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, mas de imediato eu parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com Pedro 15 dias. Vamos entender aqui. Eu não pedi autorização de ninguém. Eu nunca fui para Jerusalém para pegar uma carta de autorização para pregar para vocês. Eu não fui lá. Eu não precisei que os primeiros apóstolos me dessem carta branca. Pelo contrário, quando eu fui chamado pelo Senhor, eu tive a oportunidade de ter um encontro com o próprio Deus. Aqui tem uma informação nova. Por quê? Porque eu passei 3 anos no deserto da Arábia. Essa informação não tinha na Bíblia até aqui. Ele que disse. A partir dessa afirmação, a gente entende que no momento da sua conversão em Atos 9, lembra que Paulo caiu no chão cego, ele perdeu a visão, e depois que Ananias veio e impôs as mãos sobre ele, né, e Ananias curou e caíram as escamas dos olhos de Paulo,
parece que ele teve um momento de retiro no deserto e ele foi se aprimorar com o Senhor. É por isso que ele tem essa convicção. Eu passei 3 anos no deserto, eu e ele. E lá nós conversamos e foi muito, não foi com ninguém, não, foi com ele pessoalmente. Eu acho sensacional isso. Passei 3 anos ali para me encontrar com o Senhor, entender o que ele esperava de mim, e só depois de 3 anos eu fui para Jerusalém, e só depois que eu conheci Pedro, só depois, e eu fiquei lá 15 dias com ele. Eu quero que você vá construir isso aqui comigo. Veja o verso 19. Ele diz assim, ó: eu não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, eu afirmo diante de Deus que eu não minto. A seguir, eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas eles ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa, né? Vamos ver até aqui. Quer dizer, Paulo aqui, o que ele fala? Bom, eu quando me converti, eu quando fiquei cego, recuperei a visão, eu não fui atrás dos apóstolos para pedir bênção, não. Eu fui para o deserto encontrar o Senhor. E depois que eu voltei lá, depois de 3 anos, eu fui até Jerusalém e conheci Pedro só. E fiquei com ele 15 dias. E aqui ele cita quem? Tiago, irmão de Jesus. Esse Tiago aqui é o Tiago que escreveu a carta que tem na sua Bíblia. Por que Paulo fala de Tiago? Paulo é maldoso. Porque ele cita Tiago, citando alguém que era como ele. Por quê? Tiago também não fazia parte do grupo dos 12. Essa é a razão pelo qual ele chama Tiago. Tiago era irmão de Jesus, e assim como Paulo, ele não fazia parte dos primeiros 12 apóstolos enviados. Porque ele começa dizendo: eu sou apóstolo enviado por quem? Por próprio Jesus. Inclusive existe uma acusação contra o ministério dele, você vai entender isso. Tiago era então reconhecido como apóstolo. Tiago era conhecido como uma das colunas da igreja. Ah, ele era, mas ele nem é dos 12, ele não foi enviado por Jesus. Ele era, por que eu não sou? É aqui que ele está cutucando. Quer dizer, existia um preconceito, sobretudo em Jerusalém, porque lá a ideia é que para a pessoa apóstolo é só quem recebera a incumbência e for enviado pelo próprio Jesus, porque senão não era apóstolo. E aí Paulo pregando, Jesus não enviou Paulo, segundo ele. Jesus já tinha sido morto quando Paulo foi. E aí tinha um preconceito, falavam mal, inclusive na igreja de Coríntios, contra o ministério de Paulo. E por causa desse preconceito, você vai ver que quando você lê as cartas de Paulo, ele sempre vai defender o seu ministério. Por quê? Ele não fazia parte dos primeiros grupos dos 12 enviados. E isso era um peso. Paulo lembra que Tiago também não é. Se ele é coluna da igreja, se ele é apóstolo, por que eu não posso ser? Inclusive, ele agora é pastor da igreja de Jerusalém. É como se Paulo estivesse dizendo: não sou só eu que não estava entre os 12. Tiago também não. Se Tiago é apóstolo, eu também sou, Qual é o problema? Né? Ele está cutucando. Eu estive em Jerusalém e eu conheci primeiro Pedro e Tiago e não vi mais ninguém. Ele só conheceu os 2. E não vi nenhum dos outros. Eles não me conhecem pessoalmente. Nenhuma igreja lá de Israel me conhece pessoalmente. Somente eles sabem, e aliás eles dão testemunho de mim, que eu era aquele que perseguiria a igreja, mas foi alcançado, e hoje eu anuncio a fé em Cristo Jesus, e por isso alguns glorificam a Deus por causa da minha vida. Né? Ele está aqui dando as suas credenciais. E ele faz questão, então, de reafirmar que é a sua autoridade, porque ele está batendo firme em atitudes indevidas dentro da igreja, causado por pessoas que vinham de Jerusalém com toda a autoridade que estão vindo de Jerusalém. Aqui está um problema. E ele vai bater, inclusive aqui os judaizantes tinham crédito dentro da igreja das igrejas da Galácia, por quê? Parece que pelo fato de vir de lá, tinha mais crédito para falar. E ele fala: se eles vieram de lá, muito mais eu. De lá que eu também vim. Então, se eles falam, também eu vou falar. Então, você prepara, porque ele vai falar. E aí chegamos no capítulo 2. Está claro aqui ele está apresentando aqui todas as suas crenças. Ele está levantando um problema, né? Como um bom escritor aqui. E no capítulo 2 ele diz assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação,
e expus diante deles o evangelho que prega aos gentios. Que revelação aqui? A revelação que eu falei. Ele recebeu uma revelação de Deus dizendo, vá pregar para os gentios. Lembra disso? A gente já leu isso. Depois que eu recebi essa revelação, eu fui então lá para Jerusalém, fazendo também, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, aos apóstolos, aos líderes, para não correr ou ter corrido em vão. Quer dizer, 14 anos depois, ele teve uma revelação de Deus, dizendo, olha, você não foi chamado só para pregar para os judeus, vá pregar para os gentios, porque eu quero chegar até os confins da terra. E ele volta para Jerusalém, e ele foi lá de novo, e dessa vez ele foi com Barnabé, que era um judeu aguerrido, e foi com Tito, e ele lá, então, falar com esses, quando ele fala mais influentes, né, é com os apóstolos, para não ter o risco de ficar falando por si mesmo e de não ir por gentios, achando que o povo achar que ele é louco, né? Então, depois da conversão dele, ele volta, então. Agora, veja aqui, por que Paulo cita Tito? E ele coloca mais um na questão aqui, acompanhado aqui. Atos 15, nós vimos aqui nessa viagem que ele fez, então, para pregar lá de novo, ele volta de novo, ele estava inclusive enfrentando a mesma pregação judaizante lá, ainda no começo do seu ministério, e ele recebe esse chamado, e ele diz, eu voltei lá com Tito comigo. Veja o verso 3. Ele diz assim, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, mas ele era grego. No verso 3. O que Paulo está falando aqui? Ele está desconstruindo a pregação dos caras. Ele usa o exemplo de Tito, porque Tito não era circuncidado. E ele esteve com ele onde? Lá em Jerusalém, com a liderança. E quando ele esteve lá, ninguém disse que ele precisava se circuncidar para ser salvo. Que conversa é essa? Onde é que vocês estão tirando isso? Quem está? Tito é minha testemunha em Cristo Jesus, nós somos libertos. Ele não precisou se circuncidar para ser salvo, Se esses caras, adversários da liberdade cristã, não aceitam que Cristo é suficiente, tivessem razão, os apóstolos então teriam mandado circuncidar Tito, Por que não mandaram? Porque esse povo é desviado. É tudo da parte do capeta. Verso 4. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e novamente nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permaneça com vocês. Veja, esses falsos irmãos infiltrados no nosso meio querem nos espionar, e quer espionar o quê? Que nós somos livres em Cristo Jesus, e eles estão com inveja, e quer nos tornar escravos de novo, quer nos escravizar de novo. E eu quero que você vá lembrando aqui tudo que o Espírito Santo de Deus tem nos ensinado. Vai entender, porque você aprendeu que liberdade só existe aonde? Em Cristo Jesus e mais nada, né? Você já aprendeu isso aqui? Sim. Mas existem e sempre existirão aqueles que não aceitam a verdade que liberta, não é? A gente já falou disso aqui. E por isso contam mentiras, inclusive mentiras para si mesmos. E a razão é que são escravos, né? São escravos de si mesmos, escravos das suas convicções. E nesse caso e em tantos outros, querem que o povo de Deus não viva a liberdade, igual que Paulo está dizendo, que só Jesus pode nos dar, querendo nos submeter à escravidão novamente. E Paulo diz assim, nós não podemos aceitar isso, eu não vou aceitar isso no meio de vocês. Por isso ele é tão enfático, nós não nos submeteremos a isso nem por um segundo, porque o que precisa permanecer entre vocês é a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, porque só conhecendo a verdade da palavra de Deus é que vocês serão libertos. Em outras palavras, onde é que está escrito isso? Quando foi que Jesus disse que você tem que circuncidar? Que tem que obedecer a lei de Moisés? Que conversa é essa? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a lei, é a verdade. E aí, que horas são? Eu estou empolgado. Que horas são? Eu tenho que parar de ler, né? Eu vou entrando aqui para dentro, eu vou ficando. Bom, então eu vou parar de ler, vou comentar. Então. Mas preciso chamar a atenção de vocês, então, tentando dar um tempo aqui para esse momento, porque esse enfrentamento dele com esses pregadores ensinando algo que não condiz com o Evangelho de Jesus Cristo, não está nada longe de nós, tá? Eu quero que você pare agora e pense comigo nesse contexto. Isso não está nada longe da nossa realidade. Por quê? Nós vivemos em um momento em o que mais tem sido visto por aí são pessoas falando na igreja, usando o nome de Jesus para alcançar interesses
que não estão no Evangelho de Jesus Cristo. E aí, esse é o problema de Paulo. E aí é o meu problema, é o seu problema. E eu quero que você use toda essa coisa de Paulo, enfática, para entender o que Deus espera de você. Porque se existe uma verdade que vai te libertar, dessa verdade você não pode abrir mão, você não pode renunciar. E é interessante, veja, aprenda, quando ele diz, muito me admiro que vocês tão rapidinho estão abandonando o meu chamado que foi de graça, pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade, de evangelho mesmo não tem nada. E aqui ele deixa claro que existe um evangelho que é genuíno, que é a verdade, que é dado de graça e pela graça de Cristo, mas também que existe muita coisa por aí que quer se passar por evangelho, mas que não tem nada de Cristo e muito menos tem nada de graça. E nós temos que ter olhos abertos. Tem muita pregação por aí que tem custado é muito, sim ou não? E qual é o compromisso que nós temos com isso? Nada, nenhum. E é uma realidade que nós temos que olhar e aprender. Possivelmente, depois do que nós ouvimos aqui segunda-feira, que me deixou muito feliz, porque eu entendi que eu ouvi sobre um evangelho que é vivo, que é eficaz, e que consegue separar os meus desejos dos desejos do Senhor, e isso é a palavra de Deus, porque quando o Gustavo leu aqui, foi bem bacana isso me anima, ministrou sobre o verdadeiro evangelho, sobre como a palavra de Deus é viva, sobre como ela é eficaz, e como ela é uma espada de dois fios, né? Ela é afiada dos dois lados. Por que uma espada de dois fios? Porque ela entra e ela separa o quê? Entre alma e espírito, entre o que é a alma? Os meus desejos, os meus pensamentos, os meus sentimentos, o que eu quero, e aquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado na minha vida, e o que é a vontade dele para mim. O que faz isso? Palavra, o evangelho de Cristo, a verdade de Cristo. Para que existe a palavra? Para que existe a ministração na igreja? Para produzir separação entre o que eu quero e o que Deus quer, meu irmão. Você precisa começar a aprender a ouvir pregação e parar de botar na internet umas besteiras que eu fico ouvindo por aí que me dá vontade de chutar. Porque eu falo, isso não tem nada de evangelho. Porque evangelho é sério, o negócio. Para Paulo isso aqui é muito sério e tem que ser sério para mim e você. O que nos dá esse discernimento e essa oportunidade? O evangelho, mas não qualquer, porque segundo Paulo aqui tem outro evangelho. Tem outro evangelho sendo pregado. E o nosso compromisso não é com outro não, porque para ele só tem um. Então eu quero deixar esse momento de Paulo aqui alertando, e eu queria dizer, puxando a orelha das igrejas da Galácia, como alerta para todos nós também. Porque, queridos, nós vivemos um contexto e um mundo estranho, e nós precisamos estar muito atentos com o que andam pregando por aí. Eu não sou daqueles caras que ficam assim, igual, não vai na igreja do outro não, porque senão você vai para o inferno, você não vai ser salvo, como algumas igrejas pregam. Eu acho que você pode ir na igreja se você quiser, você ouve o que você quiser, você ouve quem você quiser. Eu não tenho problema com isso nenhum. Nós somos livres em Cristo Jesus, amém? O povo da Igreja da Graça era livre, mas era livre em Cristo Jesus, e não em quem estava querendo colocar corrente no perna deles de novo. E nós temos que estar atentos com aquilo que a gente está ouvindo, porque nós vivemos num mundo muito conectado, e esse mundo conectado tem uma característica, ele alcança todo mundo. Tem alcançado e que alcançaram todo mundo. A Bíblia Sagrada diz que Deus não é um Deus de confusão, e por isso nós temos que entender que Ele deseja sempre estar no nosso meio, para quê? Para inspirar uma palavra, e essa palavra, quando for dele, vai ser uma palavra viva, porque ela não é morta não, ela é eficaz, porque ela cumpre os seus efeitos, e ela não vai nos dar discernimento entre aquilo que Deus espera e o que nós esperamos, o que nós queremos. Assim nós vamos estar atentos ao que nós andamos ouvindo por aí, em nome de Jesus, amém? É muito importante isso. Esse momento de Paulo nos inspira isso, e a gente tem que tomar posse, porque a verdade é que essa realidade de Paulo está mais presente hoje do que nunca, para você entender como é o Espírito Santo de Deus. A gente com o microfone na mão, ensinando coisas que ele chama de evangelho, mas na verdade, o objetivo não tem nada do Senhor naquilo que a pessoa está falando. Por trás, por trás, é uma lógica elaborada para manter a igreja cheia. É uma lógica elaborada por quê? Porque igreja cheia significa dízimos abundantes. E todo mundo precisa, nós também precisamos. Mas você vai subverter o evangelho para encher a tua igreja, é isso? É isso que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o compromisso, quer dizer, hoje, uma tal de autoajuda para que os ouvintes se sintam bem, para querer ir na igreja,
Vai na igreja porque lá você se sente legal, você se sente bem. Meu irmão, eu não estou aqui para me sentir bem, eu estou aqui para ser salvo, em nome de Jesus. Eu estou aqui para encontrar o caminho que me leva até Deus. Ah, mas você não está sentindo, mas eu não estou não, mas Jesus é comigo, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus comigo e está tudo bem. Ele está puxando a minha orelha, está doendo, tá, mas eu estou crescendo, espiritualmente eu estou mais forte do que nunca. Porque é tanta palavra preocupada apenas em exaltar ego de gente vazia. Vai no psicólogo, é melhor, né? O Pedro está se formando aqui, está precisando de cliente. Vai para a igreja para, né, ficar aí, não sei, palavra ministrada para encher a igreja, mas sem nenhum compromisso com aquele sobre o qual o evangelho está escrito. Quer dizer, a gente fica pregando lá, primeira reis, segunda reis, terceira reis, oitava reis e tal, e cadê Jesus? Cadê o evangelho? Cadê? E a gente corre do evangelho. Quando uma ministração tem um foco nas pessoas, quando a ministração tem um foco no pregador, em qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo, que seja considerada maldita por você em nome de Jesus, amém? Paulo diz que seja anatema, porque não vem de Deus, e se não vem de Deus nós não recebemos. Ah, pastor, mas é legalzinho, cuidado com o legalzinho, cuidado, complica. Então que nós possamos estar atentos ao que nós andamos ouvindo por aí, porque a gente acaba de sair da igreja, a lei que morrer. Deixa eu fazer uma fofoca da lei. Domingo à tarde, abre o celular e vê lá uma postagem de um pastor falando uns negócios que você fala, mas o que esse cara está falando? O cara acabou de sair do culto, acabou de ouvir a palavra aqui, e ele vai lá postar um negócio que é na contramão. Aí ela quer matar, quer tacar o celular na parede. Fala, taca não, amor, é assim mesmo. Então, querido, a gente tem que entender. E Paulo é muito interessante, porque assim, nem eu, nem ninguém, nem um anjo, quem quer que seja, que venha nesse lugar trazer uma palavra que não seja para exaltar o nome de Jesus Cristo e que não seja para produzir conversão, transformação, mudança de vida, que jamais seja recebido por nenhum de nós em nenhum momento. Graças a Deus. Aqui a gente não convida pregador de fora, a gente não quer preletor importante. Por quê que a gente não quer? A gente não tem dinheiro? Não, não é isso, a gente tem dinheiro. A gente podia pagar. Mas aqui, vem homens e mulheres aqui, vocês vêm aqui e tem sempre uma palavra de Deus para falar. Sempre que edifica. Uma palavra que veio do coração. Porque eu nunca vi alguém aqui, raríssimas oportunidades, alguém aqui pegou o microfone e falou uma bobagem. Raríssimo. Tem problema, sim, mas são raras. E eu dou graças a Deus por isso, porque quando a gente vem aqui, pega o microfone e fala coisas que nos edificam, sabe o que acontece? Que edifica a igreja, sinal que o Espírito Santo de Deus é em nossa vida, e Ele tem conduzido as coisas nesse lugar, e graças a Deus por isso eu fico muito feliz, e eu quero que você tome posse disso. Os tais dos pregadores judaizantes não pregavam Jesus Cristo, pregavam a sua doutrina. Isso é um problema para Paulo, e nós temos que estar atentos, cuidado com o que anda alimentando o nosso espírito, porque quando nós ouvimos aqui segunda-feira, eu tenho tido um privilégio imerecido nesses anos todos, e espero que todos nós também tenhamos, de ter sido alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo nesse lugar, por uma palavra viva, eficaz, e tem me ensinado que o meu desejo não serve para Deus e que eu tenho que me render ao que eu tenho que ser mais espiritual. Isso é muito importante para nós. Eu tenho que negar minha carne e me render ao governo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, por mais consciência que eu tenha de que esse tipo de pregação não serve para os dias que nós vivemos, porque não serve. Desculpa, não serve. Eu tenho uma convicção no meu coração, e talvez por isso você vai ter que aturar um pouco mais. Eu sei de onde saem as palavras que nós ouvimos nesse lugar. Não para me exaltar, pelo contrário, porque de mim mesmo, às vezes eu paro na quinta-feira para pregar, para pensar, para orar, e eu falo, Senhor, eu não tenho nada para falar para o teu povo. Não por mim, mas... E é por isso que eu venho para cá e todo domingo eu fico numa plenitude enorme. Eu tenho certeza de onde sai a palavra que tem sido ministrada. Eu tenho certeza que ela pode não ser o que eu quero e desejo ouvir, mas era o que eu preciso ouvir para que a minha vida possa cada vez mais refletir o nome de Jesus Cristo nesse tempo. Amém? Isso é muito importante, em nome de Jesus. Aproveita que você aplaudiu e fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos continuar lendo Paulo, enfrentando
esses perturbadores aqui, mas vai construindo. Para Paulo existe um evangelho, não tem dois. Se tem outro sendo pregado, é maldito, porque só tem um, e esse evangelho se chama Jesus Cristo. Evangelho é a revelação da vida de Jesus Cristo, quem ele foi, o que ele disse, o que ele ensinou e o que ele espera de nós, e é por isso que nós vamos sempre continuar lendo e ministrar isso, porque é tudo que precisamos para estar diante do Senhor, amém? Então que nós possamos em nome de Jesus adorar o Senhor neste momento, adorar o Senhor com essa convicção em nosso coração. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem nos alcançado, Pai, porque a Tua palavra tem sido viva, eficaz e tem produzido transformação dentro de nós. Obrigado porque ela não é uma palavra morta, vazia, não, porque tem entrado aqui dentro de mim e tem produzido coisas maravilhosas, em nome de Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor com essa